que eu vou apresentar aqui hoje é como é que se pensa a transformação, a inovação, numa dessas que é a maior rede de escolas públicas do Brasil. Quer dizer, nós estamos falando de 1.074 escolas, de 380 creches, de um número enorme de alunos. E como é que a gente faz para a inovação não ficar encapsulada, isolada numa escola ou num experimento que não faz com que todo o sistema avance? Então, basicamente, o que eu trouxe, eu comecei da mesma maneira que o meu colega que me precedeu lá do iZone de Nova York, pensando quais eram os problemas que a gente encontrou lá em 2009. Em primeiro lugar, no Rio de Janeiro, para os meus colegas brasileiros, essa linguagem é familiar, mas vou explicar do que se trata. Há um índice que mede a qualidade das escolas públicas, o IDEB, que é composto por nota na prova Brasil, né, e a taxa de aprovação, a que medida que as crianças não são reprovadas e não evadem a escola, não abandonam a escola. E em 2009, quando a gente olhava os dados, no começo do ano, os dados da última testagem que o Rio participou, que foi em 2007, o IDEB não era ruim para a realidade brasileira. O Brasil tem uma performance educacional muito ruim no PISA, mas, dada a realidade brasileira, não era ruim. Ele tinha 4,5 de anos iniciais e 4,3 de anos finais. Para a época, não era tão complicado. No entanto, quando a gente olhava para a aprendizagem, a nota da prova Brasil, ela vinha caindo. Para pegar os dados do Todos pela Educação, ela tinha caído de 33%, por exemplo, de alunos do 5º ano, que era o melhor desempenho era no 5º ano, sabendo, em 2005, o que era necessário para a sua série naquele ano de 2005, para 29%. Ou seja, de um desastre para um desastre ainda maior. E tinha piorado em matemática no 5º ano também, em português e em matemática no 9º ano. Os professores, os concursos públicos no Rio, são razoavelmente competitivos. Nós chegamos a ter 55 candidatos por vaga. Então, nós não temos problema de qualidade comparativa de professor. No entanto, naquela época, faltavam 7.500 professores. Não há como fazer inovação, melhorar a qualidade, se não tem professor dando aula. Quer dizer, um pouquinho, para usar a linguagem dos meus colegas aqui americanos, back to the basics em algumas coisas. Primeira coisa, temos que ter professores. Simples assim. Grandes disparidades no desempenho entre escolas. E não por acaso, quando a gente plotava no mapa o desempenho de cada escola, o resultado da prova Brasil, a gente constatava que naquelas áreas controladas pelo tráfico ou pelas milícias, o desempenho era expressivamente pior. Previsível, mas foi útil constatar que era verdadeiro no caso do Rio de Janeiro. E aí nós resolvemos fazer, em março de 2009, logo depois de chegar, nós fizemos uma revisão do que eles deveriam ter aprendido no ano anterior e fizemos 2 testes. Um primeiro teste para saber se havia analfabetos funcionais no 4º, 5º e 6º ano. Por que fizemos esse teste? Porque, ao chegar lá, eu me reuni com todos os, então, 1.063 diretores de escolas. Todos. Porque era importante ouvir a impressão deles lá no campo, o que acontece no chão da escola. E o que eles me disseram era, olha, o sistema de progressão continuada, que é o sistema que ficou batizado de aprovação automática, trouxe uma série de repercussões negativas aqui no Rio de Janeiro. Foi suspenso, 1º de janeiro, acabou-se o sistema de progressão continuada no Rio de Janeiro, mas deixou algumas sequelas.
uma das sequelas, segundo os diretores de escolas, era muito aluno analfabeto funcional, e diziam eles, especialmente no 6º ano. Por que especialmente no 6º ano? Porque podia se reprovar no 3º, no 6º e no 9º. Como não podia reprovar em outras séries, na verdade, o ano que reprovaram era o 6º ano. Quando a gente fez a testagem, levou um susto, porque no Rio de Janeiro nós não estamos falando de sistemas onde, onde não há centros de pesquisa muito sofisticados. Nós estamos falando da cidade de Rio de Janeiro, já foi capital do Brasil. 28 mil crianças e jovens analfabetos ou analfabetos funcionais do 4º ao 6º ano. E desses 28 mil, 17 mil no 6º ano. Quando já não há mais professor alfabetizador, o que acontecia com essa criança? Ele ia repetir, até que finalmente ele abandonasse a escola. Isso que era... A evasão escolar era enorme, a defasagem de idade série no 6º ano era de 22%. Defasagem de idade série, no nosso critério, é 2 anos ou mais do que a idade correta. Então, uma série de adolescentes e até alguns pós-adolescentes misturados com crianças de 11 anos, num clima bastante complicado. E aí nós testamos os não analfabetos funcionais para ver quem tinha defasagens importantes de aprendizagem. Foi aí que constatamos que 40% dos alunos não analfabetos não tinham conhecimento adequado à série em matemática, que é um problema brasileiro e nós temos que enfrentar com coragem esse problema. O que nós fizemos, basicamente? Aí vai ficar claro por que a inovação é importante, por que é importante, como falou o meu colega de Nova York, entender a inovação dentro de uma estratégia global, e não ela dissociada das coisas. A inovação integra uma política pública. É muito fácil e muito tentador inovar numa escola, sem comunicação com o resto do sistema. E é até interessante quando a inovação brota de dentro da equipe escolar. Aí é bacana, é interessante, aí cabe ao poder público apoiar, fazer avançar, dar as condições. Mas, como política pública, não pode ser fomentar que ela aconteça isoladamente, numa escola sem canais que liguem com o resto das escolas. Então, a primeira coisa é, de novo, back to the basics, de volta ao básico. O Brasil é o 53º país no PISA entre 65 países. Nós não temos... a Mona Morshed, aquela egípcia que veio fazer toda uma análise, fez toda uma análise dos sistemas que funcionam, a gente fica muito tentado a copiar a Finlândia. Podíamos começar copiando a coesão social que a Finlândia tem. E lembrar a todos que a Finlândia tem currículo, como tem também os Estados Unidos, como tem também a Alemanha, como tem também a Austrália. E no Brasil... virou sinônimo de problema ou pecado ter currículo. Mas a gente copia outras coisas, né? A gente tem que lembrar primeiro. A primeira coisa que é... Desculpe, eu fiz apertei errado. É estabelecer um currículo municipal claro. Os parâmetros curriculares nacionais são muito interessantes, dão diretrizes para o país, e o Rio tinha uns parâmetros curriculares municipais, algumas ideias de como deveria ser um currículo, mas não um currículo. Então, a primeira coisa de Back to the Basics foi ter um currículo municipal claro, como referência para todas as escolas. A escola pode criar em cima do currículo? Pode e deve. Mas tem que se definir algo que garanta equidade no sistema, que a criança que está no complexo do alemão possa... no mínimo, aprender também o que, no mínimo, a criança que mora no bairro do Leblon aprenda. Né? E não ficar a escolha se vamos ou não ensinar frações, por exemplo, para pegar um tópico de matemática que depois vai estourar nesse dado de que 65% dos alunos de 9º ano não sabem porcentagem no Brasil, né? Nas escolas públicas. Então, a primeira coisa é um currículo municipal
único, claro, como referência. A outra coisa, e aqui vem um pouco de diferença em relação ao que eu ouvi hoje do Aizon. Nós achamos muito interessante envolver os próprios professores na preparação de material estruturado, e não o mercado. Nada contra o mercado, mas pode ser uma oportunidade profissional fantástica para os professores crescerem e elaborar material didático. Então, nós temos, sim, os livros didáticos, mas nós optamos por, em complementação ao livro didático, ter um material estruturado feito pelos nossos professores. Perfeito, não, ele não é perfeito. Ele é um processo sempre em construção e que vai se aperfeiçoando. E aqui um parênteses importante. Quem me conhece aqui sabe que eu gasto 3 horas por dia no Twitter com os professores, inclusive aqui no evento. É uma coisa tão incrível fazer junto que, se sai algum erro no nosso material, que é unificado, mas feito pelos nossos professores, os professores se julgam, não como aconteceu um episódio em São Paulo no passado, olha, puseram 2 paraguaios, lembram? Algumas pessoas lembram dessa história. Se sair um erro, é um erro nosso, nós somos uma rede só. A gente alerta, avisa, olha, saiu um erro na aula 17 da Educopédia, depois eu falo da Educopédia. Então, a gente não se considera ameaçado por isso. Vamos correndo e juntos consertamos. Porque não há uma equipe de tecnocratas fazendo Educopédia ou uma equipe de tecnocratas fazendo o caderno. São professores da nossa rede. Nós não compramos de ninguém. Ele é feito por nós. Então, nós temos material estruturado na forma de cadernos pedagógicos, do 1º ao 9º ano. Inclusive, do 1º ao 3º, nós temos nosso próprio livro de alfabetização. E isso quer dizer fugir da discussão paralisante se nós estamos tratando de construtivismo ou de método fônico. As duas correntes têm contribuições a dar e a gente não precisa fazer escolhas como se fosse uma religião, né? E aqui no Brasil, para os nossos colegas de fora não devem estar entendendo, mas aqui é uma coisa que parece uma religião. Nós não temos religiões, somos agnósticos em alfabetização, nós gostamos daquilo que funciona. Então, nós fizemos nosso próprio livro de alfabetização. Para falar um pouquinho da nossa religião, a gente se inspira nas ideias da Magda Soares, que é uma grande educadora brasileira. E como ferramentas para os professores e alunos, mas também aulas digitais. O que é a história das aulas digitais? Eu vou poder falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas nós resolvemos fazer usar uma plataforma de aulas digitais, um portal feito por nossos professores, dentro do currículo. A gente pôde fazer isso porque tem um currículo municipal claro. Então, semana a semana, há uma aula. E não é só português e matemática, e não é só português, matemática e ciências, de artes, de educação física, de todas as disciplinas, inclusive disciplinas eletivas, como grandes obras para a juventude e coisas desse tipo, para usar como material para o professor dar as suas aulas e para o aluno poder consultar de onde ele quiser e como quiser. Aprendi hoje que isso em inglês chama blended learning. Eu não sei a tradução precisa para o português do que eu entendi, mas é um processo que incorpora a tecnologia sem deixar de ter, não é online, é semipresencial, se eu entendi direito. Mas o que é interessante no processo é que nós resolvemos apostar no professor. O professor usa se assim o desejar. Quer ter certeza que uma coisa não funciona em escola, é dizer para o professor, você é obrigado a usar. Ele se sente invadido, ameaçado, e não vai fazer as coisas avançarem. Então, o professor utiliza se assim o desejar. Nós fizemos uma pesquisa recente e descobrimos que 74% dos nossos professores de 6º a 9º ano usam sistematicamente a Educopédia em sala de aula. Mas ele pode, além de decidir
não usar, ele pode decidir customizar. Eu não gostei do vídeo que tem nessa aula, eu quero colocar um vídeo que eu gosto mais. Ou ainda, eu não quero usar a Educopédia projetando na sala de aula, porque a vantagem da Educopédia é que ela não demanda um computador por aluno, que numa rede do meu tamanho, né, nós temos 650 mil alunos. Se eu for ver um computador por aluno, vai se tornar uma situação... Acho que no futuro chegaremos lá, mas nesse momento não há recursos para isso tudo. Mas ela permite que, sem um computador por aluno, você possa projetar na sala de aula a coisa. E que você use, enquanto não tem um computador por aluno, que você possa usar no laboratório de informática, em outros espaços, a Educopédia como um mecanismo não só de fazer a criança que tem desafios maiores, que precisa de reforço escolar, ir mais devagar, mas também aquela que está muito mais avançada em determinada competência, poder ir mais para frente, se assim se for possível. A outra coisa é investir na formação do professor. Não se iludam, se gasta muito dinheiro de formação do professor no Brasil. Não é falta de dinheiro para investir na formação do professor. Investe-se, muitas vezes, nas coisas erradas. Eu pedi para ver o orçamento de capacitação da Secretaria de Educação quando cheguei. E tinha muito curso. Muito professor fazendo mestrado e doutorado. Peguei algumas pesquisas interessantes sobre a lei de defesa do consumidor, que alguns professores meus faziam, interessantíssimo. O único problema é que não tinha correlação nenhuma com o que o professor deveria ter como prática de sala de aula. Então, um esforço que nos ajudou muito é, sim, é importante aumentar um pouco o que se gasta com educação, mas pensa na prática do professor. O que ele vai fazer na sala de aula? A Bernadette Gatti, é uma pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, mostrou que o professor na universidade, ele recebe uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas junto com a Victor Tivita, que há uma ênfase exagerada nos currículos na universidade em fundamentos da educação. Filosofia da educação, sociologia da educação, e quase nada do que o antigo curso normal fazia. Didáticas específicas, dinâmica de sala de aula, coisas que o professor vai precisar. Então, depois de aprender um monte sobre a diferença entre Vygotsky e Piaget e a lei de diretrizes e bases, você pega esse pobre professor e coloca numa sala de aula com crianças de 10 anos e torce para que tudo dê certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a formação do professor tem que, num certo sentido, compensar aquilo que a universidade não faz. E a seleção de professores tem que induzir a universidade a fazer diferente na formação de professores. Porque nós, gestores de rede, selecionamos errado também. A gente também, o que a gente pede nos concursos públicos? Vygotsky, Piaget e lei de diretrizes e bases. Então, nós somos tão culpados quanto a universidade nesse processo. A outra coisa é, se nós temos problemas graves na alfabetização, é porque nós estamos, se nós temos problemas graves de analfabetos funcionais, é porque a alfabetização inicial está com problemas. E aqui já vem um comentário importante. Além de realfabetizar todos os analfabetos funcionais, e nós conseguimos avançar bastante nisso, realfabetizamos em 4 anos quase 30 mil analfabetos funcionais, você tem que melhorar a alfabetização inicial. E aqui, deixa eu quebrar um tabu, por favor, para os meus colegas brasileiros. A alfabetização é aos 6 anos. A alfabetização, a criança é pobre, não tem livro em casa, etc., os pais não lêem jornal. Mas por que começar mais tarde? A criança já sai perdendo. Com 7, o apartheid educacional já começou a crescer. Então, a alfabetiza é aos 6. O Rio de Janeiro está alfabetizando, já há alguns anos começou a fazer isso, e estamos com avaliação externa,
A cada final do primeiro ano, a gente faz alfabetização no final do primeiro ano, avaliação externa da alfabetização, com grande sucesso, ainda bem, mas alfabetiza aos 6 anos. Foco em aprendizagem. Todo governante gosta de ter um prédio que seja a sua marca, porque torna tangível o seu investimento em educação. Educação não é tão tangível, não é tão visível. Então, eu vou fazer prédios desse tipo, vou fazer... Lógico que um ambiente escolar mais adequado é melhor para as crianças. Lógico que design interessa. Mas não se começa por aqui. Quando você está vivendo uma crise, no meio do incêndio, a primeira coisa que você faz não é redecorar a sala. A primeira coisa que você faz é apagar o fogo. Foco na aprendizagem. Não é tão charmoso, mas é o que vai fazer avançar. Um sistema de reforço escolar forte e capaz de garantir equidade. Não há como ter uma escola que inclui a todos, que não é excludente, sem sistema de reforço escolar. A cada 2 meses, nós temos uma prova bimestral unificada, e a gente descobre quem são as crianças que não estão aprendendo. O que isso tudo tem a ver com inovação? Nada. O que eu estou falando é uma agenda do século XIX. Mas, se ela não for cumprida, a agenda do século XX não avança, nem a do século XXI. Então, isso tudo dá a ideia de uma estratégia dentro da qual a inovação tem que ser incluída. Por queimar etapas sem ajustar as contas com o passado não vai fazer o Brasil avançar. Nós temos que olhar para os dois ao mesmo tempo. Inovação e recuperar o atraso. Um projeto especial para as áreas conflagradas. Lembra que eu falei que as escolas nas áreas de favela, controladas pelo tráfico, pelas milícias, estavam com problemas de aprendizagem maior. Então, nós fizemos uma ação afirmativa em relação a essas escolas. São 155 escolas. Nós temos alguns parceiros aqui que vêm ajudando com essas escolas, como o Aprendiz, como o CIEDES, como alguns outros. Nós colocamos em cada sala de aula nessas escolas um laboratório de ciências. Então, usamos as ciências como um gancho para ser um prazer ir para a escola cada dia. Essas escolas têm também um ponto de atendimento de médico, porque é mais complicado para essas crianças. Desenvolvemos toda uma cultura de mediação de conflitos nessas áreas. E a ênfase em tecnologia. A modernização lida muito com essas escolas. Recentemente apareceu, no Fantástico, uma escola nossa, que é uma escola que nós inovamos até o limite. É uma das escolas da manhã, ela fica na Rocinha. Uma favela que acabou de ser pacificada, com ainda várias sequelas. Desenvolver hábitos e valores. Não basta lidar com o cognitivo, temos que lidar com o não cognitivo. Valores é fundamental. São fundamentais, desculpe. Enfatizando esforço pessoal e autonomia. Um dos problemas da progressão continuada mal implantada é que ela dissemina uma ideia que o menino não vai encontrar na vida, que é que não precisa ter esforço. Esforço é algo fundamental. E criar espaço para inovação, mas em rede, a partir de experimentos e emulação. Então, os experimentos podem e devem acontecer, mas eles têm que ter um potencial de serem replicados. O que é, então, inovação em rede? Em primeiro lugar, nós decidimos olhar para a política pública, mandar uma mensagem para as escolas que pode e deve se inovar, com uma condição. Precisamos manter o currículo e as testagens. Por que as testagens? Porque eu jamais saberei que um experimento está dando certo se eu não tenho uma mensuração uniforme das escolas. Eu sei que uma escola está andando muito bem. Por exemplo, vou pegar um caso que não é da minha rede. Amorim Lima, aqui em São Paulo. Por que dá para acompanhar a Amorim Lima e dizer que ela é um sucesso? Porque há uma mensuração que diz que essa escola está dando certo, apesar de muito ousada e muito diferente. Se você não tem testagem, nós podemos sempre nos auto-enganar. A outra coisa... então, a primeira coisa, então, criamos modelos de escola. Como é que vai ser
a escola do futuro para adolescentes. Essa foi a primeira discussão que a gente teve sobre o modelo de escola, porque nós vamos colocar toda a nossa rede de escolas em 7 ou 8 horas de aula. Primeiro a sexto ano, 7 horas de aula por dia, e sétimo, oitavo e nono, 8 horas de aula por dia. Não estou falando de manhã, aula, e de tarde, oficininhas. Eu estou falando 7 horas de aula seguidas de esporte, arte, etc. Ou 8 horas de aula seguidas de 1 hora de arte e assim por diante. Para esse modelo de escola, para isso nós criamos modelos de escola. Um modelo de escola é o ginásio experimental, que é uma escola de 8 horas para adolescentes. Então, isso é inovação, mas é uma inovação institucional. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa imediatamente em novas tecnologias. Não é só novas tecnologias. Os ginásios experimentais, eles têm a seguinte característica. O professor é polivalente. Nós trabalhamos com a ideia do Edgar Morin de religação dos saberes. Você tem um projeto de vida do aluno, como existe nas Summit Schools, que foi apresentada aqui. Os alunos elaboram um projeto de vida, o que ele sonha ser, que futuro ele quer construir para ele. As pesquisas mostram que quando um jovem tem um sonho e consegue enxergar a ligação do seu sonho com o que ele aprende na escola, o aprendizado é muito mais efetivo. Então, também... Opa, desculpa, eu estou atrapalhada aqui com... Deixa eu voltar. Isso. Então, o projeto do ginásio experimental, a gente recuperou o nome ginásio... a gente recuperou o nome ginásio, que está muito associado no Brasil à excelência acadêmica, mas também está associado a uma ideia muito ruim, que é a da exclusão. Porque, para entrar no ginásio, o jovem tinha que prestar uma prova, e a maioria dos filhos dos não-letrados não passava nessa prova, que era o exame de admissão. Quando a gente junta a palavra ginásio com carioca, para quem, de novo, eu me enganei, desculpe, carioca é aquele que abraça todo mundo. Ginásios experimentais cariocas, ele abraça, todo mundo está dentro. Então, é a escola, a excelência acadêmica para todos. O primário carioca, a gente recuperou a palavra primário, que quer dizer o seguinte: o sexto ano faz parte do Fundamental 1 e não do 2. Por que isso? Porque durante a ditadura tiraram o 5º ano. Acho que os mais velhos aqui se lembram. E, com isso, o menino entra para o sexto ano aos 11 anos. E aí ele passa a ter um professor de cada disciplina. Isso não vem dando certo no Brasil inteiro. Nem na escola pública, nem na escola privada. É o ano que cai mais o desempenho do aluno. Nós estamos fazendo um experimento em 300 turmas, já com resultados incríveis, de colocar um professor primário no sexto ano, com autorização do Conselho Municipal de Educação. Havia também... A gente constatava, em 2010, que a gente começou a analisar mais a problemática, inicialmente dos adolescentes, a partir de uma pesquisa que fizemos junto com o Desiderata, que faltavam instrumentos para dar uma aula mais instigante para adolescentes. A aula era muito chata. Na adolescência, com os hormônios a 1000, nós sentamos as crianças enfileiradas, um enxerga o pescoço do outro, o professor de costas escrevia num quadro. Receita para insucesso. Já era na nossa época, eu tenho 57 anos, imagine agora. Como falou Jorge Paulo Lemann na abertura aqui, eu contei para ele que nós fizemos uma pesquisa junto com o IBOP que mostrou que 75% dos nossos alunos têm computador em casa e 97% deles acessam a internet diariamente. Ou de lan house, ou de casa, ou do laboratório de informática da escola. Então, com isso é que surgiu, a partir disso que surgiu a ideia de um portal feito pelos professores e para os professores, que é a Educopédia. E foi uma ideia interessante, nós fomos com esse projeto debaixo do braço, fomos conversar com o MEC, e decidimos fazer esse portal, e esse portal
aberto, quer dizer, qualquer município que queira usar, pode usar. Ele é customizado para o nosso currículo, evidentemente pode-se fazer uma coisa adaptada para outros municípios, mas ele tem, além da aula, desde o PowerPoint do professor, passando por vídeos, por games, nós usamos os vídeos da Lema, da Khan Academy, localizados para o Brasil, mas nós fazemos nossos próprios vídeos. Eu gosto de brincar que eu tenho um professor de matemática, que é o Rafael, não é o Rafael Parente, é um outro Rafael, que faz vídeos melhor que o Salman Khan. Faz sim. Podem olhar lá na Educopédia, vocês vão ver. E nós temos até aulas na Educopédia de alfabetização, o pé de vento. Depois, a criação de uma nova tribo. Como são os professores que fazem, eles resolveram se autodenominar educopedistas. Vou fazer um teste aqui. Levanta a mão aqui quem é educopedista. Está lá. Estamos com 3 educopedistas. É uma tribo, cuidado, eles têm valores próprios de uma tribo, se comportam, têm defesa de grupo e tudo mais que tem direito. E eles estão no Twitter diariamente, enlouquecidamente, postando as coisas que eles acreditam. O pé de vento. Essa foi uma grande aventura. Um dia, Rafael Parente, o equivalente aqui do meu colega, resolveu me vender a ideia de fazer Educopédia para alfabetização. Eu falei, isso é loucura, não faça. Ele falou, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu falei, então não me conte, só me conte quando estiver pronto. E ficou. Eu convido a todos a entrar na Educopédia e olhar o que é o pé de vento. Os nossos professores gostam muito e ele também está inserido numa estratégia geral de trabalho com a alfabetização. Com crianças pequenas, sim, eles têm todo um trabalho de onde que está inserido o trabalho com a todo um processo onde que está inserido o trabalho com a Educopédia, há também cadernos, há outras estratégias, mas funciona muito bem. E aí vem o desafio maior. Nós estamos convencidos, né, e olhando a apresentação hoje de manhã, fiquei mais convencida ainda, que quando a gente passou para a sociedade de massas e para o processo de ensino numa lógica fabril, que era a única alternativa que existia, nós ganhamos muita coisa e perdemos muita coisa. Nós ganhamos a possibilidade de um ensino que atingisse muito mais gente, que fosse muito mais democrático. E nós perdemos a personalização, porque aprender é um processo que exige cooperação, mas a internalização e a reflexão é de cada um. E quando os nobres educavam seus filhos, eles tinham os preceptores. E com isso, aquele filho do nobre podia ter um ritmo próprio, ele podia pular etapas que já conhecia. Hoje se perdeu isso. A tecnologia da informação permite a recuperação do preceptor, sem perda de escala, e podendo ter processos cooperativos ao mesmo tempo. Quer dizer, nós temos uma oportunidade no nosso tempo incrível. Como que a gente vai construir? Eu acho que não está muito claro para ninguém, nem para mim. Acho que mesmo os grandes pensadores da inovação em educação não sabem exatamente o que nós precisamos fazer. Mas nós achamos que temos a obrigação de levar bem mais longe a experimentação nesse sentido. E aí surgiu o Gente. O que é o Gente? Alguns aqui já conhecem. É uma escola em que a gente tentou, usando a Educopédia, que é usada nas 1.074 escolas, eu esqueci de falar que é usada também na pré-escola, é usada nas 1.074 escolas, usando o que nós já temos de cadernos também, usando todo o nosso currículo, de fazer um processo que possa ser de verdade personalizado. Como vai ser? É um processo muito incipiente. Nós começamos agora, com vários parceiros. Mas eu visito a escola, eu fico abismada com o que está acontecendo. Não com os meninos. Os meninos eu sabia que eles iam adorar, que eles iam achar o máximo. Os jovens estão indo muito bem. O que eu estou fascinada é o que está acontecendo com os professores. Eles não são as mesmas pessoas. Não sei se os educopedistas presentes concordam com isso.
mas eles não são mais as mesmas pessoas. Eu converso com alguns deles, eu falei, onde é que estava aquele professor que pensava só dentro da caixa? Eles foram transformados. E aqui eu quero fazer um comentário em defesa dos professores brasileiros. A universidade tem problemas na preparação do professor brasileiro, é verdade. Professor brasileiro não é uma profissão que tem o status e o reconhecimento que mereceria. Mas eles são os nossos professores reais e concretos. E eles não têm que estar a reboque da inovação. Eles têm que estar no comando da inovação, junto com a inovação. Lógico que não dá para fragmentar, quer dizer, cada professor inova. Não. Você tem que ter uma política que dá a cola. Mas tem que ser com eles, e com eles nos dizendo para os gestores, olha, até aqui está indo bem, aqui não está tão bem. Tem que ser em diálogo constante com eles, que aí a coisa decola. Tem que mostrar para eles o quanto que eles têm a ganhar com esse processo de inovação. Só para avançar nessa reflexão sobre o professor, eu tenho pouquíssimo tempo mais para falar. Eu acho que nós vamos migrar para um novo papel para o professor. E já devíamos ter migrado há algum tempo. O professor, eu estudei num colégio privado, de elite no meu tempo, colégio Nossa Senhora de Sion. E os professores, naquele tempo, não eram muito diferentes dos professores de hoje, como não eram muito diferentes dos professores da minha avó, da minha bisavó. Eles se percebiam, especialmente do 6º ao 9º ano, como fornecedores de aula. Eles davam aula, funcionou, não funcionou, você é reprovado. Só que havia a seguinte questão, se não tivesse funcionando, a minha mãe iria correndo buscar um professor particular. Essa é a realidade. E aí as coisas se resolveriam. Agora nós estamos, só para dar um número. 1930, no Brasil, nós tínhamos só 21,5% das crianças na escola. Em 1960, nós tínhamos 40% das crianças na escola. O que quer dizer que só agora que a grande maioria da população está na escola. E a escola continua no modelo de professor que fornece aula. Aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. Ou eu proíbo por lei de reprovar. Que tal um novo modelo? Nem proibir por lei de reprovar, e nem eu dou aula e aprendeu. Que tal pensar que o professor, o que diferencia o professor? Obrigada. O que diferencia, acabaram de me informar que eu ganhei 10 minutos. É bônus. O que diferencia um professor de outros profissionais é que ele tem uma relação íntima no processo de assegurar a aprendizagem. Ele tem um conhecimento e um repertório que permita fazer dele não um fornecedor de aula, mas um assegurador de aprendizagem. Com as novas tecnologias, com a sociedade do conhecimento, isso ganha mais importância ainda. Porque o meu aluno, lá em casa, pode ter checado a internet, saber a última novidade do Gabão, e eu, professor de geografia, posso não estar atualizado com as questões internas do Gabão. Não tem nenhum problema isso. Mas eu tenho um repertório que ele não tem. Eu sei dizer para ele quais são os desafios dos países africanos. Eu tenho no meu repertório toda a questão da colonização da África. Eu tenho uma série de informações que ele não tem. O meu papel é fazer com que aquela informação recém-adquirida dialogue com o repertório do aluno num processo de construção de conhecimento. Então, o professor precisa urgentemente migrar do papel de fornecedor de aulas para assegurador de aprendizagem. A outra coisa que funciona e muito é metas de aprendizagem associadas não ao trabalho do professor individual. Educação é um trabalho de equipe. A equipe escolar. A equipe escolar. Toda vez que me falam em avaliar o trabalho do professor, eu morro de medo. Porque o aluno que está bom esse ano pode ser fruto do trabalho do professor do ano anterior. Educação é sequencial.
Aí eu, coitada, professora do 4º ano, recebo uma criança analfabeta no 4º ano, tem uma sala, e depois vão me culpar porque essa criança entrou analfabeta, daí eu começo a usar uma série de estratégias de sabotagem para que isso não apareça. É um trabalho de equipe. A outra coisa é os outros saberes. Todo mundo me conhece, eu acho que deve-se voltar ao básico, é muito importante concentrar esforços em leitura, interpretação de textos, matemática e ciência. Mas tem que se enriquecer com outros saberes, tem que haver enriquecimento do currículo. O projeto de vida do aluno é tão importante, pode ser trabalhado em qualquer escola, não precisa de computador para isso, não precisa... Quem quiser, na Educopédia tem um roteiro para trabalhar o projeto de vida que chama Sonho em Degraus, é só consultar na Educopédia, é bem legal. A questão dos ginásios experimentais, experimentar a polivalência do professor, não dá tempo de explorar isso, mas eu acho que vale a pena. Promover a leitura. Nós somos um país de não leitores. Nós somos um país em que as elites são não leitoras. Eu fiz um experimento, eu fui professora no INSPER, então uma escola cara, classe média alta, e perguntei para os meus alunos, eles estavam discutindo um político determinado, não vou nem citar o caso para não gerar polêmica, que não lê muito. Né? Bom, todo mundo já entendeu. Aí eu resolvi provocá-los. E falei, então é importante que os líderes do país leiam muito, é verdade? É. O líder é sempre reflexo de quem pelo menos das elites do país. Né? Quantos livros vocês leram no ano passado, que não fossem livros de escola? Silêncio sepulcral. Daí resolvi fazer um levantamento. A média era, pelo menos que eles falaram, de 3 livros por ano. Está brincando. Nós temos que formar leitores, mas o professor não é leitor. E não é porque o livro é caro. Porque tudo que pesquisa hábitos de lazer do professor mostra que ele vai ao cinema, que ele toma chopp com os amigos, que ele faz outras coisas. É uma opção de consumo. Qual é a opção? Não é pelo livro. A Federação Nacional de Trabalhadores pela Educação fez uma pesquisa que mostrou que 60% dos professores no Brasil não é leitor. Não tem o hábito de ler livros. Então, a promoção, nós decidimos dar livros de leitura por lazer para os nossos professores como estratégia de formação do professor. Mais Educação, que é uma iniciativa belíssima do MEC, para dar mais oficinas de arte, de esportes, de reforço escolar para os nossos alunos. E treinar muito em dinâmica de sala de aula em uso de novas tecnologias. Decidimos, no Rio, criar uma escola de formação de professores, nós não tínhamos, São Paulo eu sei que tem, mas nós não tínhamos, para investir em tudo que ele precisa de complemento, e é uma etapa no processo seletivo de professores. Nós temos prova didática na seleção de professores e escola de formação de professores. E envolver o professor. Eu gasto 3 horas do meu dia falando com o professor, eu falei há pouco. Eles me batem em mim, apanho todo dia. Se eu tivesse autoestima muito baixa, eu estaria em depressão profunda, porque todo dia alguém briga comigo. Às vezes, de uma forma mais gentil, e às vezes eu desconfio como é que essa pessoa tão malcriada consegue ser professor. Mas apanho todo dia. Mas, em compensação, eles me avisam de tudo que está dando errado. Em compensação, eles contam de todas as experiências interessantes que eles vivem. E eu posso compartilhar. A gente até, em função disso, criou um portal de trocas entre professores, que é o Rio Educa, que também é bem interessante. E criar conselhos de professores. A gente criou lá, para dialogar com a comunidade escolar, um conselho de professores eleitos na base, de diretores, de pais de alunos e de alunos. Esse é o mais interessante. O que os alunos contam de como é que é a vida deles e o que isso faz, o que traz de bom e o que traz de ruim. Aqui só fazer nossos comerciais muito rapidamente, só para mostrar que nós crescemos, nós fomos a rede de capital que mais cresceu
em 2011 em relação a 2009. 22% de aumento nos anos finais, quando o Brasil praticamente estagnou em anos finais. Mas, para ir mais bonito ainda, nas escolas da manhã, nessas que estão em áreas conflagradas, a melhora nos anos finais, que é a idade que o tráfico recruta os meninos para trabalhar, a milícia também recruta nessa idade, foi de 33% a melhoria nos anos finais. Por que eu estou mostrando isso? Para dizer como a gente é bom? Não, é para mostrar que essas estratégias dão certo, que vale a pena investir nelas. Que só mostrar provocar São Paulo um pouco, né? E mostrar que nós estamos em 4º lugar na frente de São Paulo. Eu não ia perder. Eu sou paulista, né? Se eu não me engano, eu estou vendo aqui a secretária adjunta de São Paulo, né? A Joane. Quê? Mas ela acabou de chegar, então não é culpa dela. Deixa eu ir para frente. E anos finais, continuamos à frente de São Paulo. Só para finalizar, o que falta fazer? Falta tudo. Eu gosto de usar a metáfora da muralha da China. A muralha da China levou 300 anos para ser construída, ou coisa assim. Quando você está na metade do caminho, você olha para tudo que você fez, você, eu digo, o grupo de servos que construiu a muralha da China, você fala, eu sou o máximo, fiz tudo isso, olha que coisa maravilhosa. E você vira arrogante. E perde o sentido de realidade. Você olha para frente só, se você olhar para tudo que falta, bate o desespero, e você fala assim, eu não fiz nada, eu sou um desastre. Olha só. Eu acho que nós estamos nesse pedaço que dá para olhar para trás, e não só o Rio de Janeiro, muita gente pode olhar para trás e dizer, olha, nós caminhamos, fizemos isso, avançamos até aqui. Mas falta tudo, falta muita coisa. Primeiro lugar, são apenas 4 anos. Falta persistência estratégica. Tá, fizemos isso. Nós fizemos um currículo e tem que manter essa ideia do currículo e aperfeiçoando sempre. Nós estabelecemos provas bimestrais unificadas para que cada diretor consiga se enxergar em relação à média da rede e veja se ele está progredindo ou não. Isso precisa continuar. Reforço escolar, agenda século XIX, ela precisa continuar durante algum tempo. Lógico que com a inovação, nós vamos conseguir pensar em provas de outra natureza, nós vamos poder pensar num reforço escolar muito mais interessante, instigante, mas vamos construindo. O que falta é construir uma rede inteira, com um número de horas de aula decente. Os 15 primeiros países do PISA têm uma coisa em comum entre eles, nenhum tem 4 horas de aula. E a gente acha que com 4 horas de aula e um monte de político propondo, curso de educação para o trânsito, meio ambiente, com um monte de disciplinas novas, sociologia, por que não filosofia nos anos iniciais? Com 4 horas de aula, esse coitado desse menino já vê o conhecimento fragmentado, vai continuar vendo num tempo muito reduzido. Que tal pensar 7 horas de aula? Pelo menos. Né? Então, nós fizemos um plano diretor para colocar toda a rede carioca em 7 horas de aula por dia. Estamos agora com 156 escolas em 7 horas, por 7 ou 8. Ano que vem serão mais, sempre 10% a mais. A outra coisa é pensar como é que nós vamos expandir esses experimentos. 6º ano experimental com professor primário. Deu muito certo. Como é que eu vou expandir? Tem que mudar uma lei. Nós já estamos com um projeto de lei na Câmara dos Vereadores. Tem que criar as condições para que isso se expanda de uma forma organizada. Como é que a gente vai fazer com que o Gente não vire uma ilha de excelência no meio de uma rede século XIX? A outra coisa é manter a ênfase em alfabetização. Enquanto a China, quando deu um salto, deu um show, mas começou pela alfabetização. Alfabetização, gente, aos 6 anos, não precisa esperar para mais tarde. Personalização do ensino e trabalho cooperativo, as duas coisas não são antagônicas, temos que trabalhar juntos nisso. Envolvimento das famílias. 2 minutos, eu sei que eu já estou, essa é a última, mas
Nós, sim, as famílias são não letradas, das crianças que estão nas escolas públicas. Predomina famílias não letradas. Não são desestruturadas. Vamos parar de dizer que nós recebemos famílias desestruturadas. As escolas de classe média alta também recebem crianças de famílias desestruturadas. Ou alguém aqui tem uma família, ou todos os vizinhos de famílias estruturadinhas. Né? Cada vez que um professor vem me falar, não, mas eu recebo crianças de famílias desestruturadas. Eu falei, fala a verdade, você está dizendo que você recebe crianças que vêm de famílias de baixa escolaridade, é disso que se trata. Agora, quando a gente prestou concurso público para ser professor, sabia disso. E agora nós temos que pensar em estratégias para lidar com isso. Dá para envolver? Dá. Nós, junto com o Educar para Crescer, fizemos cartilhas para os pais, discutindo como apoiar a alfabetização do teu filho que está em idade de alfabetização, como apoiar a inclusão do seu filho que tem deficiência, como apoiar o seu filho adolescente, como apoiar seu filho na transição para o 6º ano. E reuniões de pais aos sábados, não na quarta-feira às 10 horas da manhã. São trabalhadores, eles não podem ir no... Quer dizer, são coisas desse tipo. E nós criamos uma escola de pais, que também tem sido tudo de bom, especialmente para os anos iniciais. Não menos importante, eu estou sempre procurando qual que é a escola de formação de professores. A melhor estratégia de formação dos professores é professor mais experiente apoiando esse professor menos experiente. Recuperar a ideia de tutoria. Nós criamos um grupo, selecionamos e formamos um grupo de tutores. Todo professor novo que entra agora tem um professor tutor que acompanha o seu trabalho. Dá para resolver? Mas, sem dúvida, que dá para avançar muito. Vamos conseguir? Eu tenho certeza que nós temos sintomas lindos no ar sobre o que está acontecendo. Esse evento, são 900 pessoas que se inscreveram nesse evento. Nós tivemos ontem um evento lá no Rio de inovação com 1.200 pessoas que se inscreveram e participaram ativamente numa discussão parecida com essa. Há um interesse não só de especialistas em educação, de empresários, de pessoas que nunca discutiram educação. Hoje, na página de opinião do jornal O Globo, tem um artigo sobre alfabetização, mas não é nenhum professor da UFRJ ou da UERJ, é de um jornalista econômico escrevendo, jornalista, comentador da CBN, o Sardenberg, sobre alfabetização. O que isso é um sintoma? É sintoma do que isso? De que há um interesse e uma demanda da sociedade por dar um salto na qualidade da educação. E se a gente se juntar numa atitude não preconceituosa, aceitando o diálogo com o diferente, juntando universidade, professores, a sociedade civil como um todo, a gente consegue transformar essa ordem de coisas e o Brasil merece. Muito obrigada.